Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Clarice Oliveira, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. O golpe militar de 1964 completa 60 anos neste domingo, dia 31 de março. E a decisão do presidente Lula de evitar qualquer evento que relembre a data causou desconforto dentro do governo. Segundo apurou a CNN, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, travaram uma disputa silenciosa nos bastidores sobre o tratamento que deveria ser dado a essa data. O presidente decidiu não milindrar os militares e orientou que fossem evitados eventos oficiais em memória aos 60 anos do golpe militar, o que levou o Ministério de Direitos Humanos a cancelar uma cerimônia já marcada para o dia 1º de abril. Procurado, o Ministério de Direitos Humanos não quis se manifestar. Vamos ao debate. Eu começo com você, Caio Coppola. Na sua avaliação, o presidente Lula erra ao ignorar os 60 anos do golpe militar? Boa noite para você. Olá, Clarissa. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, eu acho que a palavra-chave aqui é melindrar, né? O termo que foi utilizado aí no enunciado. Por que que um evento de celebração dessa natureza deixaria os militares melindrados, certo? Afinal de contas, a maioria deles sequer era viva, né, quando dos eventos aí do 31 de março de 1964. Eu acredito que o ponto principal aqui esteja no fato, e aí a percepção, né, não só do presidente Lula, mas também do ministro da Defesa, de que os eventos, né, as efemérides, né, dos 60 anos, né, do golpe ou da contra-revolução, como dizem alguns, estaria no maniqueísmo, no unilateralismo, né, dessas rememorações. E por que eu digo isso? Porque a gente sabe que, por exemplo, diferente de outros momentos da história em que houve vítimas, né, enfim, da brutalidade estatal, esse tipo de coisa, diferente, por exemplo, do caso, para pegar um caso em voga aqui do Holocausto, no caso do regime militar, né, aqui citando, inclusive, né, o presidente do Superior Tribunal Militar, uma entrevista dele à CNN, na Revolução teve acertos e teve erros. E da mesma forma, né, do outro lado, né, as vítimas, né, da repressão estatal no regime de exceção, elas próprias foram perpetradoras de grandes atos de violência. E atos de violência que não estavam relacionados ao reestabelecimento da democracia ou à reestruturação, né, do Estado Democrático de Direito. Não, isso é muito claro. Há uma série de entrevistas nesse sentido, mostrando que os militantes da esquerda eram uma esquerda revolucionária que queria pegar em armas, né, então, por meio da Revolução Armada, estabelecer uma ditadura socialista no Brasil. Isso é ponto pacífico no debate público esclarecido, até porque, né, é matéria já confessada pelos envolvidos. Políticos que hoje estão no Partido dos Trabalhadores, no PCdoB, né, ou também no PSDB, né? Isso eram pessoas que, assim, se nós fôssemos de forma anacrônica, né, usar as definições, né, as tipificações da legislação atual, né, seriam classificados como terroristas. Então, nesse sentido, reconhecendo até, como ele próprio disse, que esse já foi um assunto remoído, né? Você teve aí a instauração da Comissão da Verdade e tal. O que Lula faz não é ignorar, né, o sofrimento das vítimas, não, isso estaria inclusive em desacordo com a própria militância dele, né? O que eu acho que ele faz agora é uma tentativa de virar a página, uma certa maturidade política, reconhecendo que houve erros em ambos os lados, né, e que não faz sentido você ter uma celebração tão maniqueísta, tão unilateral, né, dessa efeméride. Eu acho que é mais nesse sentido, portanto, eu não vejo como um erro, talvez pensando exclusivamente do ponto de vista
de marketing político, isso aborreça um pouco a base. Mas, assim, falando como postura de chefe de Estado, acho que ele acerta. José Eduardo Cardoso, na sua avaliação, o presidente Lula erra ao decidir ficar de fora de eventos relacionados aos 60 anos do golpe militar? Ou, como disse o Caio, você concorda com a tese de que é uma virada de página? Olá. Olá, Clarissa, olá, Caio. Mais do que ninguém, o presidente da República sabe como deve temperar os caldeirões que caracterizam o exercício do governo. E ele é mestre nisso. Eu, como cidadão de fora, sem estar sentado nesse caldeirão, eu vou discordar da postura do presidente. E por argumentos bem contrapostos ao que apresentou aqui o Caio. Em primeiro lugar, comemorações simbólicas, elas não são feitas só quando as pessoas que estão vivas participaram dos eventos. Se assim não fosse, nós não comemoraríamos o dia 21 de abril, a morte de Tiradentes. Ou seja, efetivamente, nós temos uma situação em que datas simbólicas devem ser lembradas e referidas para que fiquem como exemplo histórico, para que se repitam ou que não se repitam. Ora, o golpe de Estado de 1º de abril de 1964, data que foi consumado esse golpe, que não é uma revolução, é um golpe militar, efetivamente ele precisa ser lembrado para que nunca mais aconteça algo parecido, especialmente como nós vimos um presidente da República tentando articular militares para mais uma quartelada. Ou seja, mais que nunca isso precisa ser lembrado. Às vezes, esta conciliação que nós temos com os segmentos militares, ao contrário do que aconteceu em outros países, como a Argentina, efetivamente acabam dando uma dimensão não educativa na perspectiva da afirmação democrática. Eu acho muito difícil que na Argentina hoje se tente uma quartelada, como tentou Jair Bolsonaro aqui no Brasil recentemente. Essa situação faz com que nós tenhamos que ter uma certa ousadia pedagógica na utilização de certas datas, certas referências, para que nós possamos dizer que não se repita mais. Nós temos que ter a coragem de afirmar isso. Vai causar melindres? Vai, mas nós temos que correr esse risco. Agora, eu falo isso como cidadão. Evidentemente, eu não estou lá pilotando, repito, os caldeirões de governo para perceber o que pode ou o que não pode ser feito. Um analista é sempre um franco atirador em que as suas convicções pessoais pesam mais do que aquelas convicções que decorrem da praticidade da atuação governamental. Talvez, se eu estivesse no lugar do presidente Lula, conhecendo as temperaturas e os caldeirões em ebulição, talvez eu fizesse a mesma coisa que ele, não sei dizer. Mas para quem está de fora e gostaria de ver que a democracia do Brasil não mais pode ser abalada, que nós temos que atacar frontalmente as atitudes golpistas, que, ao contrário do que muitos pensam, nós tivemos crimes e violência sim na Revolução de 64. E, claro, houve violência dos setores da esquerda? Houve sim, eu nunca defendi luta armada. Agora, uma coisa é a violência feita por esses militantes, a outra é aquela que é custeada com dinheiro do Estado, com equipamento do Estado, com impostos arrecadados pelo Estado. Esta violência, essa tortura é inaceitável. E não sou eu quem digo isso. São os órgãos que defendem os direitos humanos internacionalmente. Não se aceita que o Estado seja utilizado para matar e torturar, nem violentar e acabar com a vida de pessoas, sequestrar, como aconteceu de forma clara no golpe de 1º de abril de 1964, e as páginas da história não podem ser arrancadas dos livros em que isso lá está inserido. Então, portanto, Clarissa, eu digo, talvez como presidente da República, não sei o que faria. Eu estaria sentindo a quentura da frigideira debaixo do trono presidencial em que eu estou. Mas como analista político, como cidadão, eu diria, errou. Caio Coppola, pensando aí nessa frigideira trazida aqui para a nossa discussão pelo José Eduardo Cardoso, quem está segurando a frigideira são os militares? Porque a gente sabe que há um esforço do presidente Lula para evitar o confronto com as Forças Armadas, para tentar pacificar essa relação depois aí da entrega do governo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma forma ali de proteger os militares? Bom, o Lula da Silva, ele tem um histórico de proteção à ação violenta, né? Desde que ela seja conveniente politicamente para ele. É por isso que ele se tornou garoto propaganda da ditadura venezuelana, é por isso que ele endossa
né, o regime castrista em Cuba. É por isso que ele compara Angela Merkel com o ditador da Nicarágua e por aí vai, né? Então, inclusive, financiamento aí às ditaduras africanas, enfim. Não se pode esperar do presidente Lula um grande zelo democrático. Ele é um animal político que se move muito pela conveniência de momento. Aí, nesse ponto, eu vou concordar com o Zé Eduardo Cardoso, que a gente não sabe como está a fervura embaixo. Eu adorei essa imagem, né, do trono presidencial. Mas o ponto principal é o seguinte, ao contrário do que disse o Zé Eduardo, né, a rememoração, a celebração simbólica, né, a respeito do golpe ou da contra-revolução de 64, ela não é pedagógica. E por que ela não é pedagógica? Porque ela é maniqueísta, né? Ela trata, né, de terroristas que queriam instaurar uma ditadura socialista no Brasil como se eles fossem vítimas, né, absolutamente inocentes da violência que estavam sentindo. Claro que de nenhuma forma nós vamos justificar abusos do poder estatal, imagina. Isso daí é ponto pacífico nesse debate, né? Não teria nem cabimento, né, os excessos, né? Agora, a gente também não pode, com anacronismo, deixar de entender o que era aquele momento, né? Por que as pessoas pediram essa intervenção? Por que houve uma ampla manifestação popular? Por que o Congresso Nacional também aceita, né, em certa medida, né, o governo de exceção? Porque havia uma justificada preocupação, a gente está no contexto da Guerra Fria, né, de que os setores radicalizados da esquerda, pela força das armas e também pela ingerência de regimes externos, especial China, especial Rússia, né, e Cuba também, né, que eles movessem o Brasil na direção da antidemocracia. E é o que a gente vê hoje em dia, que ainda persiste em Cuba, Nicarágua, Venezuela, e por aí vai, né? É a influência dessas ideias. Então, o que acontece, né, no caso da rememoração, né, não se trata de esquecer a data. Talvez o Lula tenha pensado o seguinte: olha, se de qualquer forma isso acaba virando, né, um evento, né, de detração, exclusivamente de detração das Forças Armadas e não do reconhecimento da tragédia que a violência política causou dos dois lados, então é melhor que o nosso governo não se envolva nisso, porque, como bem disse o Zé Eduardo, aí ele está conciliando interesses que muitas vezes nós, como cidadãos, né, como meros espectadores, a gente não consegue nem imaginar. Zé Eduardo, na sua opinião, o presidente blinda os militares? É esse o jogo? Eu não diria que blinda, mas ele tenta fazer um temperamento. Agora, em contraponto ao Caio, eu diria nada, absolutamente nada, justifica a supressão da democracia. A descrição do golpe de Estado do dia 1º de abril de 1964 como vamos tomar o poder para que outros não suprimam a democracia é um paradoxo, porque o golpe de 64 suprimiu a democracia. É como se a lógica fosse, antes que outros suprimam a democracia, deixa eu suprimir eu. Que é a lógica do neoliberalismo clássica, que flerta com o fascismo, que flerta com o autoritarismo, que flertou com a ditadura de Pinochet no Chile. Ou seja, para que eles não avancem, vamos suprimir agora a democracia. Vamos prender, vamos torturar, vamos matar, vamos fazer tudo que nós podemos e que está ao nosso alcance, independentemente disso ser transgressão a direitos fundamentais ou direitos humanos, consagrados historicamente. Ou seja, isso é inaceitável. Eu tenho que sempre lembrar isso, sim, e o Estado tem o dever de fazê-lo, a meu ver. Ou seja, como tem o dever, sim, de homenagear Tiradentes no dia 21 de abril, que foi derrotado. Ele não pretendia uma sublevação, ele não era um subversivo, mas lutava exatamente para que o Brasil ficasse independente. E por isso, no dia 21 de abril, nós que não vivemos naquele ano, naquele período, nós comemoramos Tiradentes, comemoramos a sua luta, como nós temos que comemorar aqueles que lutam efetivamente pela democracia do Brasil. Eu sou contra a luta armada, mas aqui, no dia 31 de março, o que se quer dizer é
Não à violência contra o Estado de Direito, não contra a democracia. Vamos defender aqueles que lutaram pela democracia, mesmo que eu possa discordar dos seus métodos. O que eu não posso concordar é com a violência, com a supressão da democracia, com a utilização do dinheiro público para o massacre de pessoas apenas pelo fato de pensarem. Ou seja, mesmo até olhar a história do que foi o golpe de 64, nós veremos o que foi feito com supressão de leituras, com censura prévia. Nós não estaríamos hoje fazendo este programa aqui com essa liberdade que temos no golpe de 64. Então, nós não temos que comemorar a sua abolição? Temos que lembrar sempre, não caiam mais nesse conto do autoritarismo. Isto é uma lembrança que o Estado de Direito, enquanto visão afirmada na Constituição Brasileira de 1988, não pode apagar, não pode esquecer e tem sempre que lembrar. É essa a afirmação pedagógica que eu tenho para mim, como cidadão, de que o Brasil não poderia deixar de fazer. Caio, eu queria pegar esse ponto do José Eduardo Cardoso e adicionar um elemento aí, uma outra cobrança que é feita ao presidente Lula, que é a respeito da recriação da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos, que foi desativada durante o governo de Jair Bolsonaro. Lula tem sido pressionado pela sua base a recriar esse organismo, mas, pelo menos por enquanto, ele vem resistindo. Como você avalia esse movimento do presidente? Olha, seria muito interessante que essa comissão avaliasse também, de novo, as vítimas, né, as vítimas fatais, né, da esquerda radicalizada dentro desse contexto de Revolução Armada que o Zé Eduardo tão bem descreveu. Agora, a comparação, com todo respeito, Zé, a comparação com a luta de Tiradentes, que era uma luta de emancipação, que era uma luta de autodeterminação, né, que era uma insurreição contra excessos da metrópole portuguesa, que sobretaxava, né, os produtos nacionais. Aliás, é até interessante pensar que na época os impostos aqui, entre aspas, eram na casa de 20%, né? Hoje nós temos 1/3 do PIB, né, como imposto, e o cidadão médio vai trabalhar aí 5 meses por ano só para sustentar o Estado, né? Então Tiradentes ficaria escandalizado com isso. Mas essencialmente, por que a comparação, com todo respeito, Zé, eu acho que não cabe? Porque a luta de Tiradentes era uma luta justa. A luta da Revolução Armada não era uma luta justa. Não era. Porque não queriam a democracia, queriam instaurar outro tipo de ditadura. E faz sentido as Forças Armadas, como garantidoras dos poderes constitucionais, né, que elas intervenham se o país está na iminência de ser tomado por um regime totalitário. É claro que é da natureza do poder, né, corromper aqueles que estão em cargos de destaque. E aí, o que aconteceu é que uma situação que era para ser temporária durou aí 2 décadas, né? E obviamente a gente não vai compactuar com isso. Agora, já que a Clarissa trouxe aí a questão da comissão, quando a gente fala, por exemplo, vai pegar o crime mais grave, né, que é o crime de morte pelo Estado, a gente está falando aí ao longo de 20 anos do quê? De 500, 600 pessoas, né? Os relatos variam. Quando a gente pega os regimes, até regimes contemporâneos, só a tropa de extermínio do Nicolás Maduro matou 5.000 pessoas em 1 ano, né? E o governo de turno, né, de forma muito tímida, fala que a Venezuela tem apenas, aspas, problemas democráticos. Então, eu acho que esse duplo padrão, ele poderia deixar de existir, né? Vamos tratar as coisas com a gravidade que elas têm. Zé Eduardo, puxo aí a questão da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos para você, mas eu queria pontuar também, te deixar aí em aberto para comentar essa fala do Coppola a respeito da legitimidade de ser justa a luta armada contra o regime militar. Eu estou refutando o argumento do Caio, porque, independentemente da luta armada ou não luta armada, os atos que buscam expor o absurdo do golpe de 1º de abril de 64 representa a luta pela democracia. Da mesma forma que a luta pela independência do Brasil é justa, e eu não estou discutindo os métodos que os inconfidentes utilizaram. Talvez eu não concordasse também com certos métodos que alguns inconfidentes utilizaram. No entanto, a dimensão da luta contra a democracia é tão justa quanto a luta pela independência. E por isso que a comparação pode ser feita sim. Eu não estou discutindo os métodos de Tiradentes, aquilo que ele iria fazer, se era correto ou bom.
Também não estou discutindo os métodos, se são bons ou maus, que alguns militantes utilizavam na época. Podemos discutir se isso era necessário ou não necessário, se foi correto ou não correto. Agora, objetivamente, a luta contra o golpe de Estado de 64 e pela restauração da democracia é uma luta justíssima, como era justa a luta pela independência do Brasil. Em relação à comissão de mortos ou desaparecidos, ela tem que voltar, sim. Agora, eu não me lembro de militares, lembro de mortos, mas desaparecidos que tenham sido jogados no mar e não se sabe a notícia de corpos, ou não sabe onde têm sido enterrados. Me desculpe, Caio, eu desconheço desaparecidos. Se houver, tem que procurar sim. Não é possível que as famílias fiquem vagando ao longo do tempo sem que o Estado brasileiro dê um esclarecimento sobre o que aconteceu com as pessoas que morreram, que foram assassinadas, que foram torturadas. Não é possível que mães ainda hoje chorem a perda dos seus filhos e netos sem que tenham direito a saber onde estão essas pessoas e lhes dar um enterro digno. Se isso aconteceu com militares, desconheço se há desaparecidos. Que se procure porque seja justo. Agora, em relação a esses militantes que foram exterminados, que foram eliminados e que não se tem notícia se estavam vivos ou mortos ou quando morreram, eu acho que isso é um dever dos democratas, do Estado de Direito no Brasil, e é um absurdo que o governo Jair Bolsonaro tenha dissolvido essa comissão. É dever também do governo brasileiro reaparelhá-la e fazer com que cumpra o seu papel histórico. Obrigada aos nossos debatedores. O Grande Debate faz uma pausa rápida, mas no próximo bloco, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso debatem o reforço à campanha de Joe Biden nos Estados Unidos. Recorrer a Barack Obama é sinal de desespero por parte dos democratas? A gente analisa isso tudo já já.